Olá, boa tarde. Expectativa em todo o mundo. Equipes de resgate correm contra o tempo na Tailândia. Elas tentam retirar 12 meninos e um adulto presos numa caverna alagada há 11 dias. Operação Lava Jato. O empresário Eike Batista é condenado a 30 anos de prisão. E o ministro do Supremo, Dias Toffoli, anula a determinação de Sérgio Moro, que obrigou José Dirceu a usar tornozeleira eletrônica. Copa do Mundo da Rússia. Sai o penúltimo classificado para as quartas de final. É a Suécia, que venceu a Suíça por 1-0 em São Petersburgo. Notícias da seleção brasileira. Os titulares fazem treino regenerativo um dia depois da vitória sobre o México. Nossos repórteres mostram a história do Brasil nesta fase. Jogos difíceis, placares apertados, mas também grandes triunfos. Como os belgas vão se preparar para enfrentar a nossa seleção? E tudo sobre o jogo que fecha as oitavas de final entre Inglaterra e Colômbia daqui a pouquinho. O Jornal Hoje está começando. O Jornal Hoje começa com a história dramática de 12 meninos de um time de futebol e o técnico deles, que estão presos desde o dia 23 de junho numa caverna na Tailândia. O lugar está alagado e o resgate tenta encontrar a melhor maneira de retirá-los de lá. A reportagem é da correspondente Cecília Malan. O feixe de luz revela carinhas assustadas. Amontoados um ao lado do outro, os meninos vestem camisas de futebol. O mergulhador britânico pergunta quantos são. A resposta, 13, traz alívio. São 12 meninos com idades de 11 a 16 anos e o técnico deles, responsável pelo passeio que deu errado. Todos desnutridos, mas vivos. Alguém pergunta que dia é. Monday. You have been here 10 days. You are very strong. Very strong. A câmera, provavelmente presa ao capacete do socorrista, revela a escuridão. We are happy too. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Lá fora, a mãe de um dos meninos diz que não vê a hora de abraçar o filho. Mas esse pesadelo ainda está longe do fim. O grupo se perdeu no dia 23 de junho. Depois de um treino de futebol, os meninos saíram com um técnico para explorar as cavernas do complexo Tham Luang, no norte do país. Uma placa alertava para o perigo de enchentes durante a estação chuvosa na Tailândia, que vai até novembro. Como o nível da água subiu dentro das cavernas, as equipes de resgate acreditavam que o grupo tinha se abrigado em uma parte mais elevada dentro dos túneis subterrâneos, chamada Praia de Pattaya, mas o local estava alagado. Os mergulhadores profissionais nadaram então mais 400 metros e aí sim encontraram os meninos e o técnico a 4 quilômetros de distância da entrada. A prioridade agora vai ser recuperar as forças deles. Os mergulhadores levam comida e primeiros socorros e tentam montar uma linha de comunicação para os meninos poderem falar com as famílias. Mas as complexidades da operação de resgate causam preocupação. Enquanto um plano é montado às pressas, militares ajudam a drenar o local e testam máscaras de mergulho em crianças. Como fazer o caminho de volta até a saída do complexo de cavernas no escuro? Não existe opção fácil. Segundo o exército tailandês, ou eles esperam até o nível da água baixar, o que pode levar até 4 meses, ou aprendem a mergulhar. Mas os meninos nem sequer sabem nadar. E isso sem falar no cansaço extremo, no trauma e na ameaça constante de mais chuva forte. Nós conversamos com mergulhadores e geólogos para entender o trabalho de resgate, que é difícil, mas possível. A reportagem é de Elaine Basti.
Com a experiência de quem mergulha em cavernas há 15 anos, Wagner é taxativo. É o tipo de mergulho mais difícil. Exige muita experiência, treinamento e equipamento correto. Os meninos tailandeses têm pela frente 4 quilômetros de um labirinto dentro d'água, com trechos mais baixos, altos ou estreitos. Segundo a imprensa britânica, há pontos em que nem é possível passar um adulto com um cilindro de gás preso ao corpo. O grupo caiu numa espécie de armadilha. Isso porque eles passaram por diferentes câmaras. Na medida em que a água da chuva invadia o complexo de cavernas, ficava impossível retornar. E eles só pararam num local em que havia um bolsão de ar. Num mergulho com cilindro, um dos pontos-chave é o ar. Quanto maior o medo, mais profunda a respiração e maior o consumo do gás. Nenhum dos meninos sabe nadar e nenhum tem qualquer experiência com mergulho. Para mergulhar em caverna é preciso usar um equipamento especial como este aqui. No colete flutuante, conhecido também como asa, são colocados 2 cilindros. Se um der problema, é possível usar o outro. Isso é muito importante para que o mergulhador consiga entrar e sair da caverna com segurança. Tudo isso torna ainda mais difícil o resgate dos meninos. Mesmo com auxílio de cabos-guia, outro desafio é a visibilidade. Baixíssima na água misturada com lama. Nadar batendo as pernas normalmente, para cima e para baixo, aumenta a turbidez da água. Então a gente bate a nadadeira, a gente chama de batida de sapo, né? Então você bate ela mais ou menos assim para jogar o fluxo da nadadeira para trás, não para baixo, né? Nem para baixo nem para cima, e sim no sentido da caverna, né? Então é uma batida modificada que a gente usa em caverna para não ter esse problema, né? O especialista em cavernas diz que é improvável usar material explosivo para abrir caminho até os garotos, porque isso poderia destruir a caverna. O caminho que está sendo pensado é ou mergulhando por dentro da caverna ou por fora da caverna, se descobrindo novas entradas por fora, ou se fazendo uma espécie de furo, um poço que chegaria até onde os meninos estão situados. O empresário Eike Batista foi condenado a 30 anos de prisão na Operação Eficiência, um desdobramento da Lava Jato no Rio. O repórter Paulo Mário Martins tem mais informações ao vivo do Rio de Janeiro. Oi, Paulo Mário, boa tarde para você. Oi, Dona, boa tarde para você, boa tarde a todos. Eike Batista foi condenado por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público, o empresário pagou uma propina equivalente a 52 milhões de reais ao então governador Sérgio Cabral. O pagamento seria uma forma de garantir que empresas dele fossem beneficiadas pelo governo do estado. Essa foi a primeira condenação de Eike Batista na Lava Jato. Ele já havia sido preso, mas está em liberdade por decisão do Supremo Tribunal Federal. A pena de agora só passa a valer se for confirmada em segunda instância e a defesa dele disse que vai recorrer. Já o ex-governador Sérgio Cabral foi condenado a 22 anos e 8 meses de prisão. Na decisão, o juiz Marcelo Bretas disse que Cabral foi o principal idealizador dos esquemas ilícitos e o grande beneficiário da lavagem de dinheiro. A defesa de Cabral disse que a sentença é injusta, a pena desproporcional e que vai recorrer. O ex-governador já está há mais de 1 ano e meio na cadeia e acumula aí mais de 100 anos de prisão em outros 5 processos da Lava Jato. Dona. Paulo Mário, obrigado pelas informações. E o ministro Dias Toffoli, do STF, derrubou a decisão do juiz Sérgio Moro, que determinava que o ex-ministro José Dirceu voltasse a usar tornozeleira eletrônica. A reportagem é da Gioconda Brasil. José Dirceu foi solto na semana passada por decisão da segunda turma do STF. Mas o juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, determinou que o ex-ministro deveria se apresentar até hoje no Paraná para colocar uma tornozeleira eletrônica. Na sexta-feira, Moro escreveu no despacho que a execução da pena fica suspensa e retoma-se a competência deste juízo de conhecimento. E acrescentou que, condenado José Dirceu de Oliveira e Silva a penas elevadas, a prudência recomenda-se o monitoramento eletrônico para proteger a aplicação da lei penal. A ordem de Moro foi cassada ontem pelo ministro Dias Toffoli, autor da proposta de libertar José Dirceu no julgamento da segunda turma.
Toffoli argumentou que Moro, agindo de ofício, impôs ao reclamante medidas cautelares diversas da prisão, em claro descumprimento de decisão da Suprema Corte e usurpação da competência do juiz do Distrito Federal, responsável pela execução da pena. A decisão de Toffoli foi tomada sem nenhuma provocação da defesa e com base, segundo noticiado, em respeitados veículos de comunicação da imprensa brasileira. De acordo com o ministro, o entendimento da segunda turma foi por assegurar a liberdade plena de Dirceu até a conclusão do julgamento sobre a suspensão da execução da pena, já que o ministro Luiz Edson Fachin pediu mais prazo para analisar a situação. Hoje, o juiz Sérgio Moro afirmou em um novo despacho que restabeleceu as medidas cautelares porque elas haviam sido impostas com base em autorização expressa anterior da própria segunda turma do STF. O juiz entendeu que a consequência natural seria o retorno da situação anterior, o mesmo entendimento, segundo ele, do juiz do Distrito Federal responsável pela execução provisória da pena. Sérgio Moro afirma que a suspensão da execução provisória não significou o retorno à situação anterior, mas sim a concessão de liberdade plena e lamentou que o restabelecimento das medidas cautelares, autorizadas previamente pela própria segunda turma do STF, tenha sido interpretado como claro descumprimento da decisão, quando, ao contrário, buscava-se cumpri-la. O ministro Dias Toffoli já trabalhou no Palácio do Planalto no governo Lula. Foi subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência, período em que esteve subordinado a José Dirceu. Em 2007, foi nomeado por Lula para o cargo de advogado-geral da União. José Dirceu foi condenado a 30 anos e 9 meses de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa na Lava Jato. A condenação imposta por Sérgio Moro foi confirmada em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Além da tornozeleira eletrônica, o ex-ministro tinha sido proibido de deixar o país e de se comunicar com outros acusados ou testemunhas. Mas com a decisão de Toffoli, essas restrições também foram derrubadas. Que Brasil você quer para o futuro? A primeira mensagem de hoje é do Gledson, de Coronel João Sá, na Bahia. Meu nome é Gledson Ribeiro, falo da cidade de Coronel João Sá, Bahia. O Brasil que eu quero para o futuro é o Brasil onde seja investido mais na educação, na saúde e que tenha menos corrupção nesse país. Bia e Patrícia, estamos falando de Pirinópolis. A gente quer um Brasil com mais educação, com acesso aos bens culturais, com bibliotecas acessíveis, melhor sinalização, mais ferrovias para o turismo e muito mais possibilidades de saúde para o nosso país e para a nossa população. Meu nome é João Vargas, falo de Iconha, Espírito Santo. Somos funcionários do Hospital Danilo Monteiro de Castro. E o Brasil que eu quero é que o governo olhe mais pela saúde, que não deixe que hospitais como este aqui, que funcionam muito bem, mas não tem dinheiro para pagar as contas no final do mês. Meu nome é Gilson Camelo, eu sou de Tamboril, Ceará. E o Brasil que eu quero para o futuro é que sejam construídas ciclovias em todas as cidades, para que a gente possa pedalar com mais segurança e mais tranquilidade. Eu sou o Alexandre Carvalho, da cidade de Virgínia, sul de Minas Gerais. O Brasil que eu quero é que um órgão competente tome iniciativa sobre isso aqui, ó, um lixão a céu aberto, ao lado de uma nascente, perto do rio. Gerson Miranda de Oeiras do Pará. O que eu quero para o meu país é escola de qualidade, salário digno aos professores, segurança e saúde ao alcance de todos. Apesar de tudo, amo o Brasil, amo o meu país. Três depoimentos falaram de saúde, hein? Muitas vezes o pedido é por novos hospitais, postos de saúde, médicos, mas o João, lá de Iconha, no Espírito Santo, não pediu nada disso. Mostrou uma situação que já tem hospital, ele já funciona, mas é subaproveitado por problemas de gestão. Os vídeos que foram ao ar estão no Globoplay, no nosso site, no g1.com.br/Brasil que eu quero. Represente a sua cidade. Mande o seu também. Vamos ver agora como fica o tempo em todo o Brasil. Eliana Marques, boa tarde, bem-vinda. Obrigada, Doni. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, está fazendo bastante calor em praticamente todo o Brasil, menos no Rio Grande do Sul, também em Santa Catarina. Em Porto Alegre, por exemplo, máxima só de 16 graus, em Floripa 20, em Curitiba também. Já em Belo Horizonte e em Goiânia,
calorão. O ar seco predomina, chuva mais forte só entre o norte aqui do Rio Grande do Sul, também a metade leste de Santa Catarina, litoral do Paraná e de São Paulo tem uma possibilidade de chuva fraca também do litoral da Bahia até o do Rio Grande do Norte, entre o litoral do Ceará e o litoral do Maranhão. E aqui no extremo norte, pancadas de chuva, incluindo Manaus e Belém. Em Fortaleza e Salvador, uma chance de chuvinha. E em Brasília, sol a pino. E amanhã? Amanhã tem risco de ressaca, começa hoje entre Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul e Florianópolis. Amanhã a ressaca se estende para Ilhabela, São Paulo, até Cabo Frio, no Rio de Janeiro. E também tem possibilidade de temporal nas serras Gaúcha e Catarinense e também no sul de Santa Catarina. Nessas áreas em amarelo, chuva com raios. Pode garoar em Vitória, no Rio é previsão de chuva mesmo. Aqui em São Paulo, uma garoa de manhã e dá uma esfriadinha de manhã e à tarde também, Doni. Tá certo, Eli. Valeu, até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Vamos agora direto a Moscou com a Sandra Nemberg e com o Alex Escobar. Nessa terça-feira, em que se encerram as oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. A 7ª seleção classificada foi conhecida agora há pouco. Ei, Sandra Escobar, boa noite para vocês. Oi, Doni, boa tarde. Boa tarde, boa noite. A gente se confunde muito por aqui. Seguinte, acabou de acontecer, Suécia, né? Que nas eliminatórias tirou a Itália da Copa e não ia para as quartas de final há 24 anos. Muito tempo, né? Pois é, muito tempo. Conseguiram uma vitória magrinha contra a Suíça, gol do camisa 10, o Forsberg. E quem conta essa história da partida pra gente é o Kleber Machado com o Maestro Júnior. Eles fizeram a transmissão em São Petersburgo. Oi, Sandra. Oi, Alex. Um abraço para você que está acompanhando o jornal hoje. Suécia e Suíça fizeram a partida aqui em São Petersburgo. Numa das principais cidades russas, um jogo entre dois países que não estão no primeiro mundo do futebol. A Suíça não chega a uma fase de quartas de final desde 54, quando fez a Copa. A Suécia tem uma história recente um pouco mais legal, 94, história recente, 94, faz 24 anos. A Suécia foi semifinalista da Copa e perdeu do Brasil. E a Suécia foi final de Copa em 58. Quando começou o jogo, o time de amarelo da Suécia escorregou. Escorregou mesmo. Escorregou de fato com o Lindelof. O time amarelo da Suécia foi pra frente e bateu pro gol. Mal toda a vida com o Berg, né? Pegou mal na bola. Teve uma chance clara de gol, mas o Ekdal errou o movimento. Aí você pensa, será que vai tomar um castigo? Vai tomar um castigo? Mas teve a grande chance do jogo num chute que foi espetacularmente defendido pelo Sommer. Só que no segundo tempo, Júnior, quando tudo parecia caminhar para uma prorrogação, vem um chute do Forsberg, o bom do time. A bola desvia no Akanji, 1-0. A Suécia jogou mais que a Suíça. É um time mais encorpado, com mais cara de quartas de final. É um time, eu posso dizer, quadrado, né? Que jogam futebol sem muita inspiração. Tem jogadores como o Forsberg, tem o Larsson, que não jogou hoje, e que naturalmente sabe usar os seus meios para conseguir atingir os objetivos. Tanto que chegou aqui realmente com uma ótima situação. Lembrando que esse time aí eliminou a Itália lá atrás e ajudou a Alemanha, mesmo perdendo, a voltar para casa. Então é isso, ó. Uma Suíça um pouco mais solta fica pelo caminho. Uma Suécia firme vai adiante e pega ou a Colômbia ou a Inglaterra na próxima fase da Copa do Mundo. Sandra, Alex. A gente fala desse jogo, né? Inglaterra e Colômbia, já já. Olha, o Brasil vai disputar na sexta-feira as quartas de final contra a Bélgica. E essa fase nunca é muito tranquila para a seleção, não, né? Porque vai afunilando, vai ficando só gente boa, né, Sandra? A gente já sofreu bastante em outras Copas, inclusive, para chegar em semifinal. Quem sabe dessa vez não vai ser diferente. O time, pelo menos, está animado. Vitória, classificação é igual a risadas, descontração, alegria. Esse momento de lazer faz parte da preparação que começa hoje. Tite vai fazer ao menos uma mudança. Fernandinho no lugar do suspenso Casimiro. Espero que para o próximo jogo das quartas de final a gente possa estar ainda melhor preparado, porque quando vai chegando as vitórias, você automaticamente a confiança ela aumenta. Vem aí a Bélgica. E vai ser um adversário complicado, não só pelo fato dos belgas estarem fazendo uma boa Copa do Mundo, mas essa fase, quartas de final, historicamente tem sido a mais difícil para a seleção brasileira.
Desde o Tetra, só vitórias apertadas nessa fase. Em 94, quem não sofreu com aquele 3-2 na Holanda? Gol de branco, de falta, com a ajuda de Romário. No Penta, em 2002, um 2-1 sofrido contra a Inglaterra, graças ao golaço de Ronaldinho Gaúcho de falta. Faz tempo que o Brasil não passa pelas quartas de final com tranquilidade em uma Copa do Mundo. No bicampeonato em 62, 3-1 na Inglaterra. E no Tri em 70, 4-2 no Peru. Vitórias com 2 gols de diferença. Essa tem sido a realidade do Brasil nesta Copa. Nos últimos 3 jogos, vitórias por 2-0. Mas esse não é um resultado que assusta o adversário das quartas, a Bélgica. Ontem eles estavam perdendo por esse placar e viraram contra o Japão. Ou seja, torcedor brasileiro, prepare-se, porque tudo caminha para termos mais um jogo de quartas de final cheio de emoções. Eu já estou sofrendo por antecipação, viu? Então vamos direto para a concentração da seleção em Sochi para falar com Mauro Naves. Ô, Mauro, a gente já viu aqui que o Fernandinho deve pegar a vaga do Casimiro, que está suspenso, mas a gente pode ter também o retorno do Marcelo, né? Legal a gente saber qual é a situação do Marcelo hoje. Ele está recuperado ou não? Oi, boa noite, Escobar, Sandra, boa tarde a quem está no Brasil. Vocês acham que eu não estou ansioso também, não? Estou seguindo essa seleção desde Teresópolis, desde 20 de maio. Ai, a cada jogo que vai chegando, dá frio na barriga. Parece até que a gente vai jogar. Olha só, a recuperação do Marcelo já aconteceu. A gente sabe que ele teve uma contração aí nos músculos que sustentam a coluna, já se recuperou disso, ficou por conta disso fora do jogo com a Sérvia, praticamente quase o jogo todo. Ele saiu logo no início, perdeu o jogo contra o México, mas ele está pronto e volta a ser titular. Em que pese o Felipe Luiz, mais uma vez, ter se mostrado um jogador bastante confiável. Felipe Luiz é muito experiente, 32 anos, 35 jogos já pela seleção. Chegou, inclusive, a ser capitão nas eliminatórias do jogo contra a Venezuela, ou seja, é uma opção também de marcação melhor até do que Marcelo, que é muito mais técnico, que avança, mas, claro, o Marcelo, titular absoluto, volta para esse jogo. Hoje, quem não atuou contra o México esteve no campo, quem jogou fez um trabalho de recuperação muscular na academia, no campo também, famílias, filhos, no final foi bastante legal, vendo os pais curtindo os filhos, foi um dia bem legal por aqui, vai continuar sendo, porque agora à noite as famílias poderão ir ao hotel, vão jantar com os jogadores. E continua repercutindo muito aqui o pisão que o Miguel Layún deu em cima do Neymar. Ele disse hoje nas redes sociais que está recebendo ameaças para a família dele e que ele não pisou por querer, que o juiz viu que não foi isso. Muita gente reclamando, ele disse, olha, de mim pode reclamar, mas ameaçar a minha família não. Escobar, Ana. Ok, Mauro. Sandra, não, Sandra. Ótima notícia. Ok, Mauro, nenhum problema. Eu chamei ele de Mauro Silva, então tá tudo bem. Né? Tá tudo em casa aqui. Agora, ótima notícia, saber que o Marcelo tá ok, né? A gente estava nessa torcida. Importante a gente contar com ele. É um dos melhores jogadores do mundo, Marcelo. Só isso. A gente precisa contar com ele, sim, inteiro. Vamos saber, então, como estão se preparando os nossos adversários. Pois é. Hoje, jogadores da Bélgica estão de folga. Quem está acompanhando a Bélgica é o repórter Carlos Gil. Oi, Gil. Boa noite. Quer dizer que hoje é molezinha pro pessoal aí, né? Pois é, Escobar, boa noite para você, para a Sandra, boa tarde a todos no Brasil. Mas um dia de folga que eles nem puderam aproveitar muito, né? Baixou uma frente fria aqui, todo mundo de casaco. Da outra vez que a Bélgica teve uma folga, estava sol, eles até foram até a Praça Vermelha. Bom, aproveitaram para descansar. Tiveram um jogo muito difícil, chegaram a estar perdendo para o Japão por 2-0, precisaram virar para 3-2. Tudo isso aconteceu no segundo tempo, então correram demais os belgas e agora terão esse confronto muito interessante com a seleção brasileira, porque a Bélgica tem o melhor ataque da competição, já fez 12 gols e o Brasil, ao lado do Uruguai, tem a melhor defesa. O Brasil sofreu apenas um gol. Vale lembrar que a Bélgica enfrentou adversários que não são do primeiro patamar do futebol mundial. Panamá, Tunísia, o próprio Japão, uma seleção muito valente, que corre muito, mas não está no nível do Brasil. Claro, a Bélgica enfrentou a Inglaterra, vamos lembrar, mas os dois times jogaram com seleções reservas. Então, realmente, esse é o grande desafio para a Bélgica e nas entrevistas eles estão jogando todo o favoritismo para cima da seleção brasileira. Há 4 anos eles fizeram isso, né, contra a Argentina nas quartas de final e deu certo para a Argentina, se classificou. Sandra, Alex. Pode jogar o favoritismo para a gente, que é nosso mesmo. 3 confrontos das quartas de final já estão definidos, vamos relembrar para a gente acompanhar. Uruguai e França jogam na sexta-feira, às 11 da manhã, o jogo vai ser em Nizhny Novgorod.
Brasil e Bélgica também se enfrentam na sexta-feira, às 3 da tarde. Esse jogo vai ser em Kazan. Sábado tem Rússia e Croácia, 3 da tarde, em Sochi. E o último confronto, também no sábado, esse jogo vai ser em Samara, às 11 da manhã. Vai ser entre Suécia, que acabou de se classificar, e o vencedor de Colômbia e Inglaterra, que vão jogar daqui a pouco, Sandra. Então, a seguir, a gente vai saber tudo sobre esse jogão entre Colômbia e Inglaterra. É a definição do último classificado nas oitavas. A gente volta já já. Voltamos aqui da Rússia com a cobertura da Copa. Começa daqui a pouquinho o último jogo pelas oitavas de final. Então a gente vai à central de meteorologia da Copa para saber qual vai ser a previsão do tempo para o jogo de Colômbia contra a Inglaterra e que acontece aqui em Moscou. Aliás, já que aqui esfriou bem, viu? Oi, Sandra. Boa noite para você e boa tarde para todos. Eu vi você com o seu casaquinho, já vou contar o que está acontecendo, tá? Vamos para a previsão. Colômbia e Inglaterra entram em campo às 3 horas da tarde, horário de Brasília, no estádio Spartak, em Moscou. E aí, na hora do jogo, vai fazer 17 graus, com 72% de umidade e 75% de chance de chuva. O WBGT vai ficar no verde. A gente já sabe que o calor severo prejudica o desempenho dos atletas, mas isso também acontece com a umidade muito alta. Quando a gente corre, o nosso corpo esquenta e o organismo produz gotas de suor para equilibrar a temperatura. Mas, com a umidade elevada, o suor não evapora, a sensação de calor permanece e aí a performance simplesmente cai. Segundo os médicos, a umidade ideal para a prática de exercícios é de 40%. Sobre o clima de Moscou, hoje está bem frio aí, como a Sandra falou, mas esses dias teve até ondas de calor, né? Vou mostrar agora o porquê dessa variação. É que a Rússia está numa região onde tem mais terra do que oceano, então a variação de temperatura é maior na superfície, porque esquenta e depois esfria mais rápido. Onde tem mais água por perto, esse processo é mais lento. É por isso que sistemas de baixa e alta pressão passam tão depressa pela região. Aí tem uma baixa pressão e tá esse friozinho todo aí. Sandra, é com você. Ok, já que tem uma baixa pressão, mas os jogadores estão sofrendo com muita pressão por aqui. Ok, então vamos já saber que é daqui a pouquinho esse jogão que fecha as oitavas de final da Copa, né? Por isso, Luiz Roberto e Roger já estão prontos para fazer a transmissão, estádio do Spartak. Conta pra gente a expectativa de vocês, esse clima para esse grande jogo aí, Luiz. Roger. Oi, Escobar, boa tarde a todos. O clima é maravilhoso, sob todos os aspectos. Primeiro que esse friozinho tá demais, né? E aqui o estádio do Spartak é um pouquinho menor, a gente tá pertinho do campo, olha. Os jogadores, inclusive, estão ali no aquecimento. A gente vai mostrar agora imagens de algumas das estrelas desse jogo, como, por exemplo, o artilheiro da Copa, o Harry Kane. Tem 5 gols no Mundial em 2 partidas. Ele não jogou contra a Bélgica. Roger, a Colômbia, que daqui a pouco a gente vai ver, tem o Falcão Garcia, é verdade. Mas... não tem Rames. Não tem Rames Rodrigues, que machucado não ficará nem no banco de reservas. O que isso pesa nesse confronto? A Inglaterra tem tudo que ela tem de melhor à disposição e a Colômbia perde o que ela tem de melhor para esse jogo. Sem dúvida. E o Peckerman, treinador da Colômbia, optou por jogar com 3 volantes. Vai dar uma sustentação defensiva maior no setor de meio campo da equipe da Colômbia. Agora tem um ponto que é chave. É o aspecto físico. A Inglaterra poupou seu último jogo. Ninguém jogou de titular. A Colômbia, como perdeu a primeira partida, teve que jogar no limite os outros 2 jogos. Então vamos ver se a Colômbia vai conseguir igualar na parte física. Se igualar, é um jogo muito equilibrado. Não dá para apontar favorito. Jogo muito equilibrado, está prevendo o Roger Flores aqui no estádio do Spartak em Moscou. Expectativa para um jogo de ótimo nível técnico. Então vamos para o lado de fora do estádio do Spartak. Quem tem informações para a gente é o repórter Marcelo Correge. Olá, Luiz Roberto, boa noite para você, boa tarde a quem nos assiste no Brasil. Como você pode ver, a movimentação aqui do lado de fora da Arena Spartak é grande, inclusive com torcedores brasileiros aqui que imagino que vão apoiar a seleção colombiana nessa partida contra a Inglaterra. Esse jogo tem uma série de tabus de ambos os lados. A Colômbia, por exemplo, já enfrentou a seleção inglesa 5 vezes na história e nunca venceu. Foram 3 derrotas e 2 empates. E a Inglaterra não passa das oitavas de final da Copa do Mundo desde a
Copa da Alemanha, 12 anos atrás, no 1-0 sobre a seleção do Equador, com gol de David Beckham, que já se aposentou tem muito tempo. Esse jogo também envolveu uma pequena crise de relacionamento entre esses dois países por causa do tabloide sensacionalista inglês The Sun, com uma capa muito infeliz hoje, em que falava que a Colômbia só tinha dado ao mundo a Shakira, o café e drogas. E aí até o embaixador colombiano na Grã-Bretanha ficou revoltado e fez uma reclamação oficial contra esse tipo de manifestação preconceituosa contra o povo colombiano. Escobar. Pois é, Correge, povo tão simpático, tão legal, que a gente está tendo o prazer de conviver aqui em Moscou, inclusive em grande número. Então você vai ficar agora com esse jogão, Colômbia e Inglaterra aqui em Moscou, encerrando aí as oitavas de final da Copa, jogo que vai definir a última vaga nas quartas de final. Quartas de final que começam na sexta-feira, quando já tem jogo do Brasil contra a Bélgica. Então, melhor ataque da Copa, a Bélgica até agora, que vai parar na melhor defesa que o Brasil já teve. Essa defesa do Brasil é um muro. É um muro e a gente vai ficar de pé. Olha, amanhã o Jornal Hoje está de volta, Doni, aqui de Moscou, da Rússia, da Zaftra. Até amanhã. Da Zaftra. Valeu, pessoal. Boa noite para vocês, Alex. Boa noite, Sandrinha. O Jornal Hoje está terminando, você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Fique agora então com Colômbia e Inglaterra. Boa tarde, até amanhã. Tchau.